Como está a sua ciclicidade? E o que você tem feito, de fato, para sincronizar semana a semana, dia a dia? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sincronização saudável com os ciclos. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área, que sincronizar é harmonizar, harmonizar os ciclos da natureza, os ciclos do universo com os nossos ciclos internos e os nossos ciclos de vida. As forças da natureza cíclica externa são as estações climáticas, as condições meteorológicas, as fases da lua externa. E as forças da natureza cíclica interna é a nossa idade cronológica, nossa idade biológica, emocional, mental, os nossos ciclos femininos, a inteligência hormonal como um todo, os ciclos de relacionamentos, dentre outros. E nós observamos essa sincronicidade observando a Lua. As fases da Lua são a Lua nova, que traz uma energia de início, reinício. A Lua crescente é uma fase de ascensão. A Lua cheia é o ápice. E a Lua minguante é uma fase de reajustes e recolhimento. E então o ciclo se reinicia. E assim é, está e será por um bom tempo. Temos as 4 fases da performance cíclica interna, a performance cíclica da inteligência hormonal. A lua nova é uma fase de consolidação, comumente também a fase da menstruação. A lua crescente é a fase de transição expansiva. A lua cheia é a fase de expansão, também a fase de ovulação. A lua minguante é a fase de transição consolidativa e então o ciclo se repete. Só que esses ciclos internos hormonais de menstruação, ovulação, nem sempre estão alinhados com esse ciclo da lua. Assim era antigamente, antes da modernidade. A grande maioria das mulheres tinha exatamente essa ciclicidade. Mas hoje em dia, com toda a modernidade, com as luzes artificiais, essa ciclicidade se alterou e muito. Portanto, é importante observar, ter conhecimento e fazer essa sincronização, porque a Lua continua exercendo essa energia da natureza, só que a nossa natureza interna está diferente e tem como ir ajustando dia a dia, semana a semana. Falamos também sobre o Abhaya Mudra, sobre isso sim, isso não, aprender a dizer os nãos necessários para que tenha espaço, energia, vitalidade para dizer os sims para o mais e agradecer pelo que foi, como foi, porque simplesmente foi. Foi feito como deu para ser. Há vida, enquanto há vida, há esperança. E essa semana como foi, Fênix? Houveram resistências? E você estava tentando ser cíclica? Estava pensando na ciclicidade ou estava tentando seguir em linha reta? Você estava sendo incoerente, coexistente ou coerente com a ciclicidade, hein? No áudio anterior dessa área, juntamos mais um tijolinho. Falamos sobre a importância de cuidar do bastidor. Nas redes sociais, na vida externa, nós vemos só o palco das pessoas, só o que elas querem nos mostrar, como elas querem nos mostrar, aquele é o palco. Nós também agimos assim, só que a gente precisa olhar para o bastidor. É no comum, no banal, no ordinário que 99,9999% da nossa vida acontece. Porque é primeiro dentro e depois fora. Se a gente não está bem dentro e fica fazendo essa força enorme fora, a gente está em incoerência. E aí tem pouquíssimos resultados ou não temos resultados. É a importância de cuidar dentro do bastidor.
Encontre e cuide-se virtuoso e belo no comum, no dia a dia. Porque a transformação para a leveza é uma simples questão de treino ao longo do tempo. É tudo que você repete. Vocês podem estar treinando certo ou treinando errado. Ajuste o treino certo, o treino virtuoso. E se compare apenas com você, que você esteja um pouco melhor do que ontem, um pouco melhor que o ciclo da semana passada, que o ciclo anterior do mês passado, e assim sucessivamente. Compare você com você mesma. E quando você vai juntando essas informações sobre você, você pega esses momentos que você estava bem, você consegue olhar lá atrás assim, eu estava bem aqui. Eu olhei na minha roda e vi, eu estava bem aqui. O que eu estava fazendo nesse período? Se você repetir o que você estava fazendo naquele período, você vai tender a ter os mesmos resultados, porque você está comparando você com você mesma. Bora avançar? A lua! Qual é que é a lua que está aí no céu essa semana, quando você está ouvindo agora? E quando é que essa lua vai mudar? Para qual lua? Que dia? E quais são essas energias que ela está exercendo na natureza externa? E qual é a sua lua interna? Em qual fase do seu ciclo hormonal, se você estiver menstruando, ou então simplesmente nessa sensação que você tem em você de ciclicidade, porque mesmo sem menstruar, as mulheres continuam ciclando. Qual é a sua energia interna? Porque para essa vida leve é necessário que a mulher faça as pazes com essa feminilidade, com a ciclicidade. Saiba em que fase se encontra cada dia e se pergunte: como é que a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora? E qual é o sentimento de fundo que eu estou sentindo? O que é que eu estou sentindo? Ter essa noção de nomear o que eu estou sentindo. Se eu estou sendo coerente com a minha ciclicidade, você está sendo coerente com a sua ciclicidade? E outra pergunta, o que é que eu posso fazer agora para sincronizar? A nossa energia vital, nossos hormônios, eles variam ao longo do ciclo, de expansiva e externa para consolidativa e interna. Essa ciclicidade natural interfere em todas as áreas dos básicos. Os seus básicos estão ciclando ou você está tendo uma expectativa equivocada de performar igual todo mês, performar igual todo dia e performar um ciclo igual ao outro? Isso é uma expectativa equivocada. A performance é cíclica e são inúmeras variáveis. Tenha consciência dessa ciclicidade, das mudanças de humor, as mudanças de cognição, as mudanças de disposição física, a disposição que tem durante as diferentes fases do ano, os diferentes climas que estão lá fora. Essa variação, ela é natural. Não, você não está ficando louca. A vida é cíclica e em camadas, e ela muda conforme o período do ciclo, a maturidade, as fases da vida e tantas outras variáveis. Você não pode controlar o mar, mas pode e deve aprender a como velejar. Bora velejar no assunto da chamada? Como é que está a sua ciclicidade? E o que é que você tem feito para sincronizar? Você tem observado como é que tem sido isso para você? Você tem observado os seus ciclos? Você já tem alguns meses, se você tem feito a roda, você já tem alguns meses de informação, de dados. Olhe como é que está, como é que você tem ciclado. Se você tem escrito, eu já te falei também. Se você não escreve, isso também é informação. Continue da onde você parou e tenha noção, por que eu parei? Por que aqui está mais difícil, está mais desafiador? Coloque as informações na folha de trás da sua roda, para você poder voltar lá e ver a informação e conseguir ir agindo no gerúndio diferente, momento a momento. Você vai melhorando pouquinho por pouquinho, vai observando. E lembra que nós já conversamos também que tem a sua ciclicidade e as pessoas em volta a você também estão ciclando. Como é que você tem observado as pessoas próximas? E como é que você tem sincronizado você com essas pessoas próximas? Ou com a desincronização que essas pessoas têm?
Quem está tendo essas informações, quem está nessa jornada é você. Eu sei que dá aquela vontade da gente ficar tentando explicar cada vírgula que a gente está passando, mas cada pessoa só consegue entrar nessa jornada se ela quiser. Não adianta a gente ficar a gente queria ficar pregando, eu queria falar outra palavra, mas não saiu. Queria ficar pregando, explicando para as outras pessoas. A maior virada são os seus resultados. Portanto, se concentre em você. Você está aqui nessa jornada, você está tendo essas informações. Se essas outras pessoas quiserem entrar, aí é um outro passo. Mas o principal, elas vão querer se elas virem resultado e diferença em você. Portanto, continue se concentrando no seu melhor possível, nas suas intenções, buscando zerar expectativas. E também observar e zerar as barganhas. Eu fiz o certo, eu estudei, portanto a outra pessoa precisa fazer igual. Não. Portanto, eu tenho a expectativa que a outra pessoa também faça. Não. É sobre nós nos concentrarmos no nosso locus de controle interno. Nós só conseguimos controlar o nosso estado interno e ele já é bastante desafiador. Mas quando nós temos esse locus de controle interno, a nossa energia vital ela expande. Portanto, se concentre dentro, nas suas intenções, buscando zerar expectativas e barganhas. E sim, faça as pazes com o erro. Você vai errar. Nós vamos errar. E a gente precisa mudar o conceito do erro. Não é ruim errar. Errar é informação. Errar faz parte do processo. O erro é experiência. Você sabe uma forma que deu errado. Você tentou fazer de um jeito e uma forma que deu errado. Ou deu errado nesse momento. Dava certo antes e deu errado agora. E também esse erro, ele é aprendizagem, ele é teste. Portanto, erre rápido. Já saiba qual caminho vai dar ruim. Faça as pazes com o erro. A transformação, a leveza, é uma simples questão de treino ao longo do tempo. Se compare apenas com você. Tudo é informação. Encontre esses padrões e vá fazendo ajustes ao longo da jornada. Porque sim, aqui nós optamos, observamos todo esse ciclo vicioso e ok, eu vejo. E esse ciclo vicioso eu escolho, termina em mim. Essa postura bélica termina em mim. A postura de vitimismo termina em mim. A postura de manipulação termina em mim. Esse ciclo de necessidade de doença termina em mim. Do feminino ferido termina em mim. E o ciclo virtuoso da postura fênix começa em mim. E ele melhora a partir de mim. É sobre ter fé em nossa força versus fé no poder superior. Eu tentei sozinha por muito tempo. Nós não conseguimos só. Nós precisamos colocar a nossa força no poder superior. Ele tem força, lá tem força, seja o nome que você quiser dar. É sobre a importância dessa conexão com a espiritualidade, com o algo maior. Porque esse todo é cíclico em camadas, de dentro para fora e do centro para as bordas. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda tem te dito? Passe o olho, veja o mapa da transformação. Tem também o hábito angular. Qual o hábito angular dessa área? Como ele tem sido? Como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de sincronização com os ciclos e com o mais. Como tem estado a sua área do mais? Como é que foi a tração da roda traseira em sincronização saudável com os ciclos e com o mais? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer essa semana. E levando tudo isso em consideração, qual é a direção da sua roda dianteira? Para onde você vai nessa próxima semana que está por vir?
E o MLV, o mínimo leve viável? Qual é, momento a momento? Faça o movimento mínimo leve viável. Só por hoje, só por agora. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer realmente sincronizar com leveza e com consciência? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!